Papai veio do Japão com 17 anos de idade e veio através de uma viagem de um navio por 45 dias saindo do porto de Kobe, no Japão, e mamãe já era filha de japoneses nascida aqui no Brasil. Durante esse período que papai saiu de Kobe, junto com vários outros imigrantes, eles chegaram após 45 dias no Porto de Santos. Dali eles foram dirigidos às colônias no interior de São Paulo. Neste período a colônia japonesa não existia, existia sim os primeiros imigrantes desde 18 de junho de 1908, que foi o primeiro navio que aportou no Porto de Santos, o Cassato Mar. E aí os imigrantes foram dirigidos às colônias de café no interior de São Paulo. Isso aconteceu porque no Japão havia uma crise e no Brasil havia recém diminuído a mão de obra dos escravos, e aí foram contratados vários imigrantes de várias nacionalidades e os japoneses também vieram. Papai foi para uma colônia no interior de São Paulo, na região de Água Limpa, próximo a uma grande cidade, hoje Araçatuba, e lá se estabeleceu na plantação de café e muito tempo trabalhando na roça. Conheceu mamãe lá também, casaram e papai veio se aventurar na cidade de Araçatuba e construiu uma pequena loja que antigamente a gente chamava de armazém de secos e molhados, que era distribuição e venda de produtos da área agropecuária, né? Arroz, feijão, milho, batata e outros alimentos que eram vendidos por quilo ou por saco. Nesse comércio ele teve uma habilidade muito boa e desenvolveu várias atividades e chegando a ser um grande comerciante também na área de beneficiamento de arroz. Começou a implementar máquina de beneficiamento de arroz, comprando grandes quantidades de arroz na região de Goiás, Mato Grosso, e com isso ele conseguia distribuir um grande valor. E nas suas propriedades que ele adquiriu, ele resolveu fazer uma outra grande construção, que seria uma construção que ele utilizou para vendas de produtos da região de construção, material de construção. Nesse estabelecimento, que no início ele contratou um gerente de uma concorrente, e esse gerente, que era de origem japonesa, ajudou a montar esse estabelecimento que se tornou-se a Casa Sato, e depois conseguiu superar esse seu adversário concorrente e tornou-se a grande distribuidora de materiais de construção na cidade de Araçatuba. E com isso eu também, na minha infância e juventude, aprendi com o papai uma série de conhecimentos nesta área e cheguei a ajudar ele a trabalhar como balconista. Nós somos uma família de 6 irmãos e todos foram educados justamente pela cultura japonesa, e papai sempre foi uma pessoa que nos deu muito exemplo em relação à educação. E com o passar dos anos, eu e meus irmãos estudamos nas escolas públicas e cada um seguiu em algumas carreiras, como eu vou falar para vocês, que nós estudamos como na parte de
medicina, somos 3 irmãos que se formaram médicos e 2 irmãos que se formaram em odontologia e uma irmã que se formou em professora de belas artes. E com isso nós desenvolvemos na nossa educação todo esse aspecto profissional, né? E também procuramos, através da cultura japonesa, seguir os ensinamentos de papai, porque papai foi um líder da colônia japonesa em Araçatuba por 18 anos e procurou ser um líder que ajudava muito a comunidade da região noroeste e de Araçatuba. E foi muito respeitado e era extremamente procurado na época das políticas por vários candidatos para serem ajudados na sua eleição, porque a colônia japonesa era muito unida e eles procuravam seguir sempre o que o líder, no caso o papai era o líder, indicava um candidato. Então eu lembro que mamãe sempre recebia esse pessoal com um cafezinho, uma bolachinha, um chá. Então isso ficou gravado na minha mente como uma imagem assim dessa liderança de papai junto aos políticos. Durante a vida da nossa adolescência, nós tivemos períodos difíceis também. Papai foi um líder e também trabalhou no seu comércio e, na época, ele trabalhava com o café. Então, existia uma cooperativa que era com vários sócios, eles desenvolveram a cultura, no caso, o café, né, que era uma grande atração na área agropecuária, e ele, junto com seus sócios, na época da década de 1950, na época do presidente Getúlio Vargas, e ele passou por uma situação muito difícil, que essa cooperativa foi à falência, porque logo o presidente Getúlio Vargas se suicidou, eles tinham uma grande quantidade de café para exportação e houve uma série de entraves e eles perderam quase tudo e passaram por um grande período assim de dificuldades por causa dessa exportação do café que não deu certo. E eu lembro que essa situação levou mais de 10 anos. E na nossa adolescência, apesar dessa grande dificuldade na nossa cultura, papai demonstrava uma força muito grande e não transparecia para nós essa grande dificuldade e nós conseguimos superar junto com o papai, não tendo dificuldades materiais ou condições que levassem a gente a ter um certo desespero. Então, esse aspecto que papai colocou na nossa educação é de que as dificuldades fazem parte da vida. Não devemos nos desesperar, nós temos que procurar soluções. Então, esse foi um grande ensinamento na educação e a gente enfrenta no dia a dia grandes dificuldades também. E eu, particularmente, na minha adolescência, com toda essa educação que papai nos passou, deixou esse exemplo de que na dificuldade é que a gente deve se não abater e procurar crescer para conseguir ter sucesso na vida. Meu objetivo na vida era fazer um estudo e uma das pessoas que me ajudou muito foi o meu irmão mais velho, que ele é médico. Ele, quando foi estudar em São Paulo, ele ficava numa república junto com outros primos que se formaram em várias outras carreiras, como engenheiros e médicos e especialistas de arquitetura. E ele também foi estudar em São Paulo. E eu segui esse mesmo caminho junto com outro irmão,
Paulo, que também foi médico, né? O irmão mais velho, Mitsunao, e eu, terceiro filho, fui também estudar em São Paulo. E lá em São Paulo eu procurei seguir, estudar, fazer cursinho, fazer o segundo grau, o último ano do segundo grau, e consegui passar na Faculdade de Medicina de Marília em 13º lugar, que foi uma grande alegria, que era um grande sonho em ser médico. E ali eu, quando cheguei a Marília, procurei já quebrar alguns paradigmas. E um desses foi de não ficar em uma república só de descendente de japonês. Então, isso aí foi uma quebra já de paradigma. Eu queria morar junto com descendentes brasileiros, porque eu fui educado na cultura japonesa, mas eu não sabia muito da cultura brasileira, apesar de viver no Brasil. Então, os seus hábitos, costume, festa, e uma série de comemorações eu não sabia. E aí fui morar numa república de brasileiros. E com isso foi uma fase muito importante, porque eu agreguei uma série de valores e conhecimentos da própria educação, convivendo com famílias de brasileiros em suas comemorações, em suas festas. E com isso foi de grande valia no sentido de dar prosseguimento à minha carreira. E aí eu procurei também seguir nos períodos que eu não fazia a faculdade, férias, eu convivia com o papai no seu negócio. Então ele tinha essa empresa de materiais de construção, a Casa Sato, e eu queria saber como é que era trabalhar no pesado, né? E ser balconista. Então, com isso eu aprendi a atender pessoas, trabalhava no caixa, fazia entrega e às vezes trabalhos difíceis de carregar areia, saco de cimento, cal e essas dificuldades de um balconista. Mas com isso eu aprendi a lidar com as pessoas mais simples, os comerciários, e tudo isso foi de grande valia na minha educação, né? Apesar de que eu estava estudando para ser médico. Com isso também ajudei papai e aprendia com ele os seus conhecimentos na área de negócios, porque ele era um negociante que a gente fala de mão cheia, né? Então isso aí ajudou muito também na minha decisão de vida, uma série de procedimentos com a minha vida profissional e vida familiar. Dentro dos meus 6 anos de faculdade, eu tinha uma visão no sentido de trabalhar na prevenção. Então, uma das áreas que eu achava que era muito importante era a parte de sanitarismo, quer dizer, a gente convivia com o Brasil, uma área grande de pessoas que tinham problemas ligados a doenças infecto-contagiosas. Então, com o tempo, eu estudei essa a necessidade e achava que poderia ser um médico sanitarista, mas por outro lado eu tinha dificuldade vendo que não era uma área muito valorizada. Então essa visão eu pude depois me especializar também na área não só como cirurgião geral, mas também como médico do trabalho, que foi uma oportunidade de trabalhar em grandes empresas com projetos de prevenção que atuava de uma ação coletiva, que essa era a minha visão, atuar como ação coletiva. Depois da minha formatura como médico, eu fui para o Rio de Janeiro fazer minha especialização e residência em cirurgia geral no Hospital Souza Aguiar. Isso levou para mim a um grande desafio, porque fazer cirurgia geral já era uma grande intenção, mas saberia que teria que enfrentar uma série de dificuldades no Rio de Janeiro. E lá eu procurei seguir todos os ensinamentos
na residência de cirurgia geral com os mestres. Lembro dos grandes mestres de Fernando Braga Lopes, Dr. Rocha e uma série de outros professores que deram um grande ensinamento para nós na área de cirurgia. E nessa residência, o Hospital Souza Aguiar era uma referência de grandes dramas e cirurgias complicadas, porque é um hospital de emergência e a gente atuava em todas as frentes, atuando dentro do centro cirúrgico, no pronto-socorro, ambulatórios, e fazia todo o treinamento necessário para sair um bom cirurgião. E uma das grandes situações era a emergência. E eu, no início, comecei numa terça-feira à noite, numa equipe. E depois de 6 meses, já com uma boa habilidade, sem mais medo, eu fui para o plantão do sábado à noite. Então vocês imaginam a grande situação de trabalho que é trabalhar num pronto-socorro de emergência do Hospital Souza Aguiar, sábado à noite. Então a gente trabalhava com muito afinco, grandes situações dramáticas e de emergência, mas com todo aquele foco de fazer o melhor e conseguir um bom resultado. E também eu tive lá experiências assim que a gente pode contar aqui, que foi atender um paciente baleado, a gente não procurava saber o nome, e aí a gente estava atendendo durante o centro cirúrgico, fazendo a cirurgia desse baleado, e depois de ter resolvido todo o processo de atendimento, suturas e fazer as necessidades cirúrgicas básicas, a gente foi comunicado pelo chefe de plantão de que esse paciente era uma pessoa especial. Ele era sobrinho de um ministro, chefe da Casa Civil ali, que era o braço direito dos presidentes da época, né? Ministro Golbery Silva. Então eu apenas fiz os procedimentos que precisava e não sabia o nome dessa pessoa, mas deu tudo certo, a cirurgia foi um sucesso e depois eles procuraram transferir esse paciente para o Hospital do Exército na época, né? Mas o Moreci falou, não, eu vou ficar aqui, eu estou bem cuidado, e continuou sob meus cuidados até ter a alta e foi muito bem sucedido. E essa aí foi uma situação na época interessante, porque o paciente era um paciente especial, mas deu tudo certo. Durante o meu período de residência, eu procurei fazer não só especificamente cirurgia geral. Eu tinha uma visão de poder aproveitar, naquele momento de estudo, seguir várias outras especialidades também. Então, lá, de vez em quando, frequentava o IED, que é o Instituto de Endócrino e Diabetologia do Rio de Janeiro, assistia cirurgias na área de tireoide, a parte de uma série de glândulas, e também procurava ter uma visão de conhecimento mais geral possível, né? Além do que a gente já tinha durante a residência de cirurgia geral. E além disso, eu também tinha uma preocupação com aquele foco que era da prevenção, então eu procurei fazer nessa época também, conjuntamente com a cirurgia geral, a área de medicina do trabalho. Então isso aí também já foi uma visão minha de que fazer cirurgia geral e ter também outra especialidade, que era a medicina do trabalho, que era aquele foco que eu queria de atuar em prevenção. Então tudo isso levou a eu já desenvolver não só a cirurgia geral, como a área de medicina do trabalho e prevenção a várias situações ligadas ao trabalho, né? Sinto que tem várias situações onde eu consegui
ajudar várias pessoas no sentido de prevenção. Cito vários exemplos de trabalhos na área de medicina do trabalho, que eram projetos ligados à prevenção e saúde do trabalhador. Para fazer medicina do trabalho, uma das condições foi de que o Brasil foi campeão mundial de futebol na Copa do México, em 1970. Mas, paralelamente a isso, o Brasil também, pela Organização Internacional do Trabalho, era campeão mundial de acidentes do trabalho. Daí surgiu todo esse processo da formação de novos especialistas na área de segurança e medicina do trabalho. E com essa visão também eu olhei e falei, puxa, eu vou fazer essa área de medicina do trabalho. Foi daí que eu procurei, em 1976, fazer um curso paralelo à residência de cirurgia geral, com essa visão de prevenção às doenças profissionais e acidentes do trabalho. Eu, durante o término da residência, já nos corredores do hospital ali do Souza Aguiar, encontrei um grupo de 2 pessoas que estavam conversando, e quando eles me viram que eu tinha uma plaquinha residente de cirurgia geral, eles pararam. Você é médico cirurgião? Sim, sou médico cirurgião, estou terminando a residência aqui. Olha, nós temos uma oportunidade para você, será que você interessa? Qual que é essa oportunidade? Não, nós temos uma construção de barragem hidrelétrica em São Simão, em Goiás. Lá tem um hospital da barragem com uma equipe de 12 médicos e nós estamos precisando de um cirurgião geral. Olha, que legal, vamos ver sim, como é que faz isso? Você nos dá uma certeza e nós já convidamos você, contratamos no sentido de você ir lá olhar como é que é a estrutura, já tem a passagem aqui, está aqui para você, quer? Sim, vou nessa. Aí comprei a passagem que eles deram lá e eu embarquei e fui a São Simão de Goiás. Quer dizer, foi uma coisa assim muito rápida. Então, na vida a gente tem que tomar uma decisão, né? A oportunidade passou e a gente pegou essa oportunidade. E realmente, a hora que eu cheguei em São Simão, hospital todo equipado, estrutura de primeiro mundo, uma equipe completa, anestesia, tem a parte de ginecologia, obstetrícia, cardiologia, pediatra, todos clínicos, então toda a equipe formada. Então eu entrei ali como um participante do grupo como cirurgião geral. E era uma empresa internacional, que é a Impregiro, que é uma empresa de construção de barragem hidrelétrica no mundo todo, e estava construindo essa barragem de São Simão, no canal de São Simão. Hoje é uma cidade que tem São Simão nova, porque a antiga foi inundada pela barragem, e Paranaiguara, que está ali na altura de Triângulo Mineiro, ali perto de Uberlândia e também de Santa Vitória. E tornou-se uma cidade balneária por causa da construção de barragem. E aí, quando eu vim com essa oportunidade para São Simão, eu já estava namorando a Humilde, que é minha atual esposa já há 43 anos, sou muito feliz com ela, e ela também conheceu essa minha oportunidade, foi lá, e depois, um ano depois, nós casamos, e aí ela veio morar comigo lá em São Simão de Goiás. Então foi também, e logo após do casamento, um ano depois, nasceu a minha filha Juliana, que hoje ela é um ortodontista aí, e também nasceu lá em São Simão de Goiás. E depois eu saí de Goiás com o término da barragem e me desloquei para Videira, Santa Catarina. Depois do término da barragem de São Simão,
eu me desloquei para Videira, Santa Catarina, que é a cidade onde eu atuei por 7 anos. Nesse período que eu atuei como cirurgião geral, também trabalhei um período como médico do trabalho, também de uma empresa frigorífica de Videira. Lá, atuando como cirurgião, desenvolvi uma série de atendimentos e a população, mas como lá era uma cidade muito pequena, na época a gente tinha que atuar como médico completo, não só atuar como cirurgião, mas como obstetra, como pediatra, como médico clínico, cardiologista, ortopedista, quer dizer, a gente tinha que atender todo mundo, não existia várias especialidades. Então nós, como médicos, nós éramos que resolver todas as situações que ocorriam com emergência ou como doença. Então o serviço era um pouco mais complexo. E na área de cirurgia eu tinha uma visão já de treinamento que precisaria ter uma equipe com anestesia ou uma UTI. Então a minha visão era de tentar fazer com que a estrutura na cidade se modificasse e ampliasse esses atendimentos para dar uma melhor assistência e também tecnicamente para a gente poder desenvolver mais cirurgias mais complexas. E eles tinham, na época, quando era um fato mais complexo de cirurgia, deslocava para fora, era encaminhado os pacientes para fora. Isso aí, para mim, era uma situação muito difícil. Eu achava que se tivesse a estrutura de um anestesista, uma UTI, eu conseguiria resolver essa situação e não teria que deslocar os pacientes para fora de um grande centro. Então isso aí foi uma situação que levou eu a me mobilizar vários anos lá, mas eu percebi que a cidade não estava preparada para querer desenvolver esse processo. Então eu falei, eu acho que vai ser difícil continuar trabalhando nessa cidade. Por quê? Porque as pessoas não estavam interessadas em ampliar essa situação. E como eu sou uma pessoa que gosto de querer resolver, então decidi não fazer mais esse processo e mudar de cidade. Durante esse período de trabalho lá em Videira, que já estava dando um certo desgaste, eu sempre tinha curiosidade de ler jornais do estado de São Paulo, do Folha de São Paulo, e como era interior a gente não tinha acesso a ter jornal todo dia, mas existia na empresa os aviões do frigorífico e eu tinha amizade com os pilotos e eles me forneciam esses jornais, muitas vezes de domingo que vinha os classificados do jornal Estado de São Paulo, que eram uma grande quantidade. Eu gostava de ler todo o jornal, mesmo que a notícia era atrasada, mas eu gostava de ter curiosidade de tudo que estava acontecendo no mundo. E também lá existiam vários classificados. Nos classificados você tinha venda, aluguel, produto e também oportunidades de trabalho. E nisso eu folheando o jornal, vi ali uma grande empresa no interior de São Paulo procurando um médico do trabalho, coordenando uma área no meio rural, área industrial. Opa, olhei aquilo lá e falei, isso aqui é um grande desafio. E como eu estava meio desmotivado lá com a situação em Videira, eu olhei aquela oportunidade, fiz o meu currículo, mandei. E logo passou uma semana e veio uma carta, um aviso, um telefone, não lembro bem, mas que chamou a atenção dizendo, olha, temos uma entrevista a fazer aqui em São Paulo, escritório lá na Avenida Paulista, e tudo aquilo lá. Falei, opa, eu vou. Eu peguei, vim para São Paulo, fui ser entrevistado, eles olharam, o psicólogo na época, fez a avaliação, olharam, gostaram e tal, e depois vim embora, falei, ó, depois nós vamos fazer uma
o resultado dessa entrevista e aí veio o ok para ser contratado para trabalhar. Aí eu descobri que era uma usina de álcool-açúcar no interior de São Paulo, Lençóis Paulista, e com um grande desafio no sentido de fazer a gestão dessa área de segurança e saúde ocupacional, uma indústria sucroalcooleira, que na época existia um incentivo grande do Instituto do Álcool e Açúcar, né, para a indústria sucroalcooleira, e também na época existia incentivo do governo ao carro a álcool. Então as usinas de álcool e açúcar estavam em pleno vapor. E essa usina eu teria que fazer uma gestão com 6.000 trabalhadores, 4.000 na área rural e 2.000 pessoas na área industrial. Então para mim foi um grande desafio, era isso que eu queria, esse grande desafio para fazer essa gestão de pessoas. E trabalhei aí em Lençóis Paulista, São Paulo. Isso me trouxe uma série de conhecimentos técnicos na área agropecuária e também pude desenvolver uma série de cases de processos de prevenção, combate à dengue, uma série de outras situações que me fez eu desenvolver uma série de projetos com muito sucesso. Daí passou um período, eu também, para não perder essa área de cirurgia geral, prestei um concurso em Bauru, passei no pronto-socorro e fui trabalhar também aos sábados à noite na emergência do pronto-socorro do Hospital de Base em Bauru também, para não perder esse meu jeito aí de atender emergência, porque como médico de trabalho eu tinha uma gestão de pessoas na área, como eu falei, agropecuária, mas eu queria também não perder o contato com a cirurgia e as emergências. Aí fiz, durante esse período também, não só medicina do trabalho, na usina de álcool e açúcar, mas também emergência no pronto-socorro de Bauru, São Paulo. Durante o período que eu trabalhei ali em Lençóis Paulista, então eu ia até Bauru, que era uma distância de 30 quilômetros. Durante 5 anos eu fiz isso, trabalhando sábado à noite na emergência. Então realmente foi uma situação bem difícil, no sentido de ter que ir para uma cidade vizinha e poder fazer todo esse processo de atendimento de emergência, para eu não perder a minha habilidade em emergência. Agora, a minha vinda a Joinville foi por quê? Porque eu já tinha uma visão de poder atender Santa Catarina no futuro, porque eu achava que Santa Catarina era realmente uma situação melhor para mim. Então eu tinha o meu Conselho Regional de Medicina, número 2150, isso da década quando eu cheguei em Videira em 1978. Então eu continuei pagando a minha inscrição primária com essa visão de que um dia eu voltaria a Santa Catarina. Então quando eu resolvi uma grande oportunidade que surgiu para voltar aqui em Santa Catarina e precisamente aqui em Joinville, o meu Conselho Regional de Medicina é número 2150. Então eu consegui manter esse número voltando para Joinville através de uma grande oportunidade que surgiu porque a cidade de Joinville, que é uma cidade industrial, começou a crescer e houve necessidade de novos atendimentos médicos e uma grande situação de um plano de saúde trouxe mais de 60 médicos para Joinville. E nisso eu também fui convidado e vim trabalhar em Joinville como cirurgião geral e endoscopista num grande hospital em Joinville, e com isso houve essa situação de eu poder usar o meu Conselho Regional de Medicina número 2150.
E nesse espaço eu também deixei a minha família lá em Lençóis Paulista. Eu viajava todo final de semana para ver a cada 15 dias a minha família. Viajava cerca de 2.000 quilômetros, 1.000 para ir, 1.000 para voltar, para ver a minha família. E depois de um longo período é que eu resolvi realmente trazer a família e estar lá em Joinville definitivamente. E nesse período que eu trabalhei em Joinville, eu comecei a trabalhar numa grande empresa também como médico do trabalho. Desenvolvi vários cases de sucesso em 2 grandes empresas e também cheguei a outra empresa no sentido de fazer projetos de sucesso para a área de prevenção contra o tabagismo, prevenção com vacinação antigripal. E também na área de cirurgia nós trouxemos um fator de inovação muito grande, que foi a cirurgia de videolaparoscopia. Esse procedimento estava sendo iniciado na França e nós conseguimos em 1992, Dr. Cícero Prado Sampaio e eu conseguimos começar a realizar essas primeiras cirurgias aqui em Santa Catarina e precisamente em Joinville. Então nós fomos os pioneiros desse método inovador, que é uma agressão menor e um pequeno tempo de internação de cirurgia para cirurgias na área de hérnia, na área de vesículas, fígado, intestino. Então, toda essa inovação nós trouxemos e fomos os pioneiros em 1992. Com isso, nós conseguimos trazer uma mudança de visão. Por que nós viemos para Joinville? Com isso, Joinville cresceu na área médica com essa inovação. Durante esse período também em Joinville, eu investi na saúde ocupacional e aí nós conseguimos desenvolver e fundar a Labore Saúde Ocupacional, que é uma empresa pioneira na área de segurança e saúde ocupacional. Com isso, hoje nós estamos mais de 30 anos no mercado e conseguimos ter vários clientes e com trabalho de uma persistência na prevenção e nos cuidados com os trabalhadores, conseguimos nos manter no mercado como a inovadora também, tanto nos processos de atendimento, na gestão de pessoas, no trabalho de procedimentos para a área de prevenção e também com isso a Labore tornou-se uma pioneira em vários procedimentos de inovação, inclusive com trabalho de gestão com o SOP, que é um sistema operacional que dá todo atendimento online às grandes empresas e médias e pequenas empresas em Joinville. E hoje, atualmente, o que eu quero fazer é desenvolver, através dessas histórias e palestras da minha vida, inspirar as pessoas a serem melhores, a terem sucesso e a mudar suas vidas, como eu consegui durante todos esses anos, com muito trabalho, muita dedicação, muito conhecimento e muita sabedoria. Isso aí, aliados com tudo ao processo da nossa formação e educação na cultura japonesa, e também quero inspirar os jovens a seguirem os bons exemplos e as boas referências. Isso aqui é muito importante, seguir as boas referências.